Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Estamos mais um dia aqui e estou muito feliz por estar trazendo a palavra de Deus para a tua vida. É o maior presente que você vai receber hoje, nunca duvide disso. Tá bom? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. Já tem um tempo grande que Deus colocou no meu coração trazer este ensino dos Evangelhos. Então estamos compilando do jeito certo, cronologicamente, e toda a passagem está sendo bem estudada, está sendo bem destrinchada, para que o ensino da passagem de Jesus aqui na Terra seja bênção para a tua vida. Eu te peço, inscreve-te no canal, compartilhe este vídeo com todos aqueles que Deus colocar em seu coração, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, nos grupos da família, para que todos sejam edificados com a palavra do Senhor. Hoje temos um estudo, como sempre, maravilhoso, e o Espírito Santo vai estar aqui ministrando uma pregação fantástica, onde sempre, hoje é curtinho, ou a passagem, mas o estudo é muito amplo sobre essas palavras, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito pelo evangelista Lucas, a partir do capítulo 10, iniciando no versículo número 38. E a palavra de Deus diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus, não, meus queridos? Bem, é um versículo bem curtinho, mas aqui vamos a destrinchar esta palavra, tá bom? Vamos a ver o que significa o que aconteceu aqui e como isso pode acrescentar na sua vida, e como você pode se estar comportando a partir de agora, que é o que Jesus quer, tá bom? Então, a história de Marta e Maria nos ensina sobre a importância das prioridades certas na vida, tá bom? Estar na presença de Deus, buscando conhecer a sua palavra, evitando as distrações mundanas, numa vida equilibrada de amor e fé, é fundamental. Esse episódio bíblico encoraja a cada cristão a escolher o melhor caminho na vida, de modo a agradar e ser aprovado pelo Senhor Jesus. Marta e Maria eram duas irmãs que viviam em Betânia. Esse povoado que Lucas fala é o povoado Betânia. Quando Jesus visitou aquela aldeia, ficou hospedado na casa da Marta. Esta recebeu a Jesus e os seus discípulos com amor e servia a todos com muita dedicação, como aquela ocasião especial requeria. Mas a sua irmã Maria, ela decidiu ficar ouvindo as palavras de Jesus. O mestre estava ali pregando, estava ensinando, e Maria, a irmã de Marta, preferiu ficar aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo da palavra, sentada aos pés do Senhor. Então, Marta, ela ficou muito ansiosa por estar servindo, por estar preparando alimentos, por estar levando líquidos para eles se hidratarem, etc. Tá bom? Então Marta, ela desaprova a atitude de Maria, e contrariada, ela questionou a Jesus se ele não se importava que ela ficasse sozinha no serviço, sem a ajuda da irmã. Marta pediu a ele que pedisse a Maria para ajudá-la. Com amor, Jesus repreendeu Marta,
com amor, tá bom? Mostrando-lhe que a ansiedade e inquietação das suas tarefas não era mais importante que ouvir a palavra de Deus. Maria escolheu a boa parte e ninguém poderia lhe tirar isso. Bom, agora, o que aprendemos com a história de Marta e Maria? Primeiro, Marta nos ensinou que as tarefas da vida diária não devem tirar o nosso foco. Isso é muito importante. Marta exemplifica bem a maioria das pessoas na atualidade, vivendo um estilo de vida hiperativo e caótico, né? Infelizmente, temos nos habituado a viver cheios de programações, agendas lotadas de compromissos e muitos afazeres diários. E, simultaneamente, também nos perdemos em muitas distrações, principalmente, redes sociais. Marta representa as pessoas que abraçam uma vida corrida e agitada, se desdobrando em inúmeras tarefas, variados projetos particulares, muitas vezes ainda se dedicando para servir bem as pessoas. Isso não é necessariamente ruim. Jesus não reprovou o serviço dedicado de Marta. O problema é que quando fazemos tudo isso, cheios de ansiedade e frustração por não sermos valorizados ou por não recebermos a ajuda de que gostaríamos, isso já não é bom para nós. Jesus elogiou a escolha mais certa de Maria, que decidiu desfrutar da companhia e dos ensinamentos do Senhor Jesus. Segundo ensino, Maria nos ensinou que estar na presença de Jesus é a maior prioridade na vida. Olha que lindo, Maria aproveitou uma oportunidade exclusiva, Ela tinha o Senhor em sua casa e jamais perderia a chance de ouvir atentamente os seus ensinamentos. Essa prontidão em ouvir a instrução divina é fundamental para qualquer discípulo de Cristo. As preocupações com as coisas desse mundo não devem distrair do que é prioritário: manter-se na presença de Deus. Tal como Maria, devemos manter uma preferência mental para aprender de Deus, em submissão total, tá bom? Frente às muitas distrações da vida diária, precisamos concentrar-nos nas palavras de Cristo, silenciando todas as outras vozes que nos deixam ansiosos e nos prostrarmos em quietude, humildade e contemplação para nos dedicarmos a quê? Adoração, e assim o conhecermos cada dia mais e melhor. Então, meus queridos, Maria, ela decidiu ficar aos pés de Cristo. Muitas vezes nós estamos aí assistindo redes sociais, jornais, problemas familiares, e estamos aí atarefados e não lemos a palavra de Deus, não dedicamos um tempo à oração, não dedicamos um tempo a ouvir louvores, a louvar, a adorar a Deus. Então, aí a gente está fazendo a escolha errada. Não que a escolha de resolver nossos problemas e fazer o que está certo, porque contas não param de cair, boletos não se pagam sozinhos, os filhos precisam de orientação, precisam de atenção, de cuidado, os nossos familiares exigem isso também, mas nunca esquecer que o tempo de Deus é sagrado e a gente tem que fazer. Muitas vezes esquecemos, eu também esqueço, muitas vezes. Então é uma coisa, é um chamado de Cristo, para que você escolha a coisa certa, o momento certo, que é o momento de estar aos pés dele, aprendendo, lendo a palavra, orando, louvando o Senhor. Isso é importante, tá bom? Terceiro ensino desta passagem, a importância de ouvir a palavra de Deus. Olha, a história destaca a escolha de Maria, de sentar-se aos pés de Jesus e ouvir seus ensinamentos. Como a melhor parte. Jesus falou, ele escolheu a melhor parte, tá bom? Isso enfatiza a importância de priorizar a palavra de Deus em nossas vidas e de nos submeter ao Senhor, tá bom? Marta estava preocupada em deixar a casa em ordem para os convidados, preparar uma boa refeição, mas Jesus
ele preferia mais alimentar do que ser alimentado. E o que o Senhor faz hoje? Tá bom? Então, Ele quer te alimentar. Então, procura tempo para jantar, para almoçar aos pés de Jesus, almoçar espiritualmente da palavra dele. Tá bom? Quarto ensino: priorizar a melhor parte. Qual é a melhor parte? Ensinamento de Jesus. Muitas vezes nos envolvemos em muitas coisas e nos esquecemos do que é, né? Nos esquecemos do que é realmente importante. Estar na presença de Deus deve ser nossa prioridade, tá bom? Marta estava tão ocupada com as tarefas da casa que ela perdeu a oportunidade de passar um tempo precioso com Jesus. A ansiedade com as muitas áreas da vida não deve ofuscar a paz da alma daquele que escolheu viver com Cristo, né? Faça dele a melhor parte da sua vida. Tome notas. Quinto ensino: o perigo da distração. Marta estava tão preocupada com as tarefas domésticas que perdeu de vista a presença de Jesus. Isso pode ser aplicado em nossa própria vida, quando muitas vezes nos distraímos com tarefas, preocupações mundanas, muitas programações, inclusive na igreja, né? E deixamos de prestar atenção às coisas mais importantes. A vida de oração, a leitura da Bíblia e o estudo da palavra de Deus devem estar bem presentes em nossa rotina diária. Aí estamos escolhendo a melhor parte, sem deixar as outras partes que são importantes, mas esta parte não pode ser negligenciada, porque essa daqui nos pode dar sabedoria e nos pode trazer bênçãos importantes para corrigir os problemas que hoje em dia nos deixam ansiosos e ofuscados. Sexto ensino desta passagem: serviço e devoção. Tá bom? À medida que desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, nos tornamos mais aptos para servi-lo melhor. Olha que importância. À medida que desenvolvemos nosso relacionamento com Deus, nos tornamos mais aptos para servi-lo melhor, em espírito e em verdade, com todo ser e ações. O serviço de Marta não era ruim. Ela apenas deixou que a ansiedade e um certo orgulho tomasse o lugar da sua total dedicação ao Senhor Jesus. Quando estamos na presença de Cristo, compreendemos que não é o que fazemos o que deve ser considerado mais importante e valioso. Certamente, o foco deve estar naquele a quem servimos. Tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus e bênçãos dos outros. Não devemos puxar os holofotes para o nosso trabalho e aptidões, tá bom? Nada deve servir para o nosso louvor próprio, mas sempre tudo deve glorificar ao único digno, Jesus Cristo. Sétimo ensino, sétimo aprendizado desta passagem: a necessidade de equilíbrio. Embora a escolha de Maria ela seja elogiada, isso não significa que as tarefas domésticas, o trabalho ou outros serviços devem ser negligenciados. Tanto na igreja como na sociedade em geral, há muito trabalho a fazer. A Bíblia também diz que a seara é grande e são poucos os trabalhadores, em Mateus 9,37. O mundo tem necessidade de pessoas que trabalhem com dedicação e sirvam com fidelidade. A grande importância de equilibrar nossas responsabilidades diárias com nossa vida espiritual, tá bom? Priorizando sempre a nossa vida com Deus, tá bom? Oitavo ensino desta passagem: compaixão e ensino de Jesus. Apesar da aparente repreensão de Marta por sua preocupação e ansiedade com as tarefas domésticas, Jesus mostra compaixão e amor por ela.
ensinando a ver prioridades na vida. Da mesma maneira, Cristo nos ensina o melhor caminho, isto é, a boa parte a se escolher. Portanto, o nosso coração deve ter maior dedicação a essa prioridade e não se deixar levar pelas ansiedades das coisas secundárias, tá bom? Isso serve como um lembrete de que Jesus se importa com todos os aspectos das nossas vidas e que podemos confiar nele em todas as coisas, dando-lhe sempre o primeiro lugar diariamente. Nono ensino: agrade-se do Senhor. Aplique essa passagem à sua própria vida. Eu te convido a fazer isso, como um teste do seu próprio estado e caráter. Faça a si mesmo essas perguntas aqui. O que tem ocupado o lugar principal nos meus pensamentos? Cristo é a salvação ou o mundo e as coisas mundanas? Estou quase sempre muito afadigado, com muitos afazeres. Será que tenho dedicado tempo de qualidade para estar a sós com Deus? Será que sigo a tendência natural da maioria de pensar que agrado mais a Cristo quando faço muitas coisas visíveis e externas para Ele? Quanto valor tenho dado às coisas pouco vistas? Vida de oração, devocional, estudo bíblico, jejum, intercessão. Escolha também a melhor parte. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus, através da sua palavra, te ajudará a priorizar o melhor e ainda conciliar todos os afazeres diários para seu louvor e glória. Dê ao Senhor o primeiro lugar na sua vida. 10ª lição deste estudo: coisas boas podem te distrair da melhor coisa da vida. Apesar de existirem muitas coisas boas, e por mais interessantes e benéficas que sejam, elas não constituem a coisa boa em si. Saúde, conforto doméstico, carreira acadêmica, posição profissional, status mundano, busca por prazer, entretenimentos, lazer, mídias, arte, literatura, atividade física, etc. Tudo isso é bom, tudo isso é ótimo, em certa medida. Mas todas essas coisas juntas não podem compor nem sustentar a nossa existência. Essas coisas são secundárias. Um dia irão desaparecer, mudar ou nos decepcionar. Há algo muito melhor do que todas essas coisas boas. Esses afazeres não são o pão da vida, nem conseguem satisfazer a nossa maior necessidade, a necessidade de Deus. Se basearmos a nossa vida e o nosso valor nessas coisas passageiras, mais cedo ou mais tarde nos sentiremos frustrados, ansiosos e afadigados, porque, ao contrário de Cristo, o fardo disso tudo nos deixa desamparados e sem esperança. E por último, número 11, lição deste estudo: apenas uma coisa é necessária. Há uma coisa que é tão extraordinária e tão excelente que pode ser considerada a melhor escolha a se fazer na vida: a presença de Cristo e os seus ensinamentos. Pois não há nada, nem nenhum poder na terra que supere a graça da presença de Jesus. Quando você está na presença de Cristo, o sentimento é tão forte que você chora. E o bem-estar é tão bom e tão gostoso que você, quando perde isso, você quer continuar nessa presença. Agora, o relacionamento pessoal com Jesus produz em nós
um vasto e profundo amor. Um vasto e profundo amor que dura para sempre. Isto sim é indispensável, meus queridos. Não há nada que possa nos separar desse incomparável amor. Ninguém pode prejudicá-lo, nem sofrimento, nem doença, nenhuma tristeza ou aflição irá esmagar, nenhuma fraude ou ladrão poderá roubar, nem o tempo poderá enfraquecer, nem mesmo a morte poderá destruir o amor de Deus através de Jesus Cristo. Essa é a única coisa que deve estar acima de tudo mais em nossas vidas. Todas as outras coisas boas, terrenas, são passageiras e poderão se apagar algum dia, mas a melhor parte, quando é por nós escolhida, refletirá em toda a nossa vida presente e produzirá frutos para a eternidade. Esta é a melhor parte a escolher. Então, meus queridos, como vimos, uma pequena passagem trouxe vários pontos a ser analisados, vários ensinos, várias lições a ser absorvidas. Então, Jesus aqui não está criticando a Marta, ele não está reprovando o que ela fez. A Marta queria ajudar. Marta sabia que Jesus ia estar na casa dela, que ia trazer os seus discípulos, seus 12 apóstolos, outros discípulos mais que acompanhavam Jesus. Ela queria servi-los, ela queria dar a melhor refeição, ela queria que eles estivessem em um ambiente limpo, agradável, em um ambiente fresco, onde Jesus poderia falar e pregar a eternidade. Só que, o que acontece? Ela, em vez de aproveitar esse momento para ouvir e aprender das palavras de Cristo, já que ele estava na casa dela, ela poderia estar no lugar mais importante, ela poderia estar ali, perto de Jesus, tocando os seus pés, tocando o seu corpo, mas ela decidiu continuar e levar comida e fazer isto e fazer aquilo, e viu a irmã que estava ali aprendendo, e isso deixou ela muito irritada, Então, ela estava fazendo uma coisa boa, mas estava deixando ela muito frustrada. E é isso que Jesus está falando. Se você prioriza as coisas do mundo, você pode se frustrar, você pode achar que está sendo injustiçado em muitos momentos. Então, você deve priorizar estar aos pés de Cristo. Como você hoje se sente aos pés de Cristo? Cristo não está fisicamente na sua casa encarnado como ele estava na época, mas ele está contigo espiritualmente. Seu corpo é o templo dele, ele está morando em você. Então, é só procurar a palavra dele, dedicar um momento de leitura todos os dias, dedicar um momento de gratidão e oração, momentos de intercessão, momentos de fazer devocionais com sua família, momentos de orar, de chorar aos pés de Cristo, de contar para Ele seus problemas, das coisas que te estão deixando tristes, angustiado, de contar as coisas que te estão deixando feliz. Não é só procurar a Jesus quando a coisa esteja desabando, não, quando conquistamos uma coisa, chegar e pai, olha, hoje eu fiz isto. Quantas vezes a gente não fez isso com nossos pais? Eu lembro que eu, quando tirava uma nota boa na escola, eu estava doidinho por chegar em casa para contar para meu pai. Falar, pai, hoje peguei 5 pontos na prova, hoje foi um dia maravilhoso, hoje a professora gostou de mim, do que eu fiz, etc. E isso a gente tem que fazer com Deus, porque Deus é o nosso Pai, aquele que nos sustenta, senhores. Tá bom? Então, quando uma coisa boa acontece, chega lá, vai para seu quarto e fala, Senhor, eu estou tão feliz, eu venho compartilhar contigo todas as minhas conquistas, como mesmo fazemos quando chegamos tristes e derrotados em casa. Senhor, hoje o chefe acabou comigo, hoje não deu certo, hoje eu tentei fazer uma coisa boa e no final deu errado. Senhor, fortalece minha mente, fortalece minha estrutura. O Senhor conhece a minha estrutura, eu quero ser melhor. Eu errei hoje eu fui orgulhoso, hoje maltratei alguém, eu não queria fazer isso. Então, esse momento aos pés de Jesus é a melhor escolha da sua vida. E o que ele está falando, que Maria escolheu
a boa parte. Não quer dizer que Marta estava totalmente errada. Não, senão Marta primeiro escolhe a boa parte, depois continua fazendo as coisas. Às vezes Marta se atrasou um pouco, às vezes ela poderia haver deixado e haver feito isso mais cedo. Quem sabe Jesus não avisou e chegou lá. Mas assim, ele não pediu, ele não estava pedindo ser alimentado. Jesus sempre estava pronto para alimentar, tá bom? Então essa escolha que você deve fazer hoje em seu coração, e isso vai refletir na sua vida prática com um grande poder, tá bom? Então, meus queridos, muito feliz por estar aqui hoje trazendo esse estudo, e eu quero fazer uma oração para a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de estudo. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo estar aqui pregando essa palavra. Senhor, que essa palavra entre em lares, entre em corações, que transforme vidas, Senhor. Só o Senhor sabe como fazer isso. Só o Senhor é aquele semeador. O Senhor é aquele que garante frutos bons na vida das pessoas. Pai, entra na vida desse irmão e dessa irmã, que eles venham fazer a escolha certa. Ensina a eles como se movimentar neste mundo para que as coisas dê certo. E mesmo assim, faz deles, né, todas as áreas da vida, a vida física, espiritual, na vida material, na vida profissional, traz bênçãos sem medidas, leva bênçãos sem medida na vida deles. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, e eterna gratidão ao Senhor por nos salvar, por nos cuidar, por estar ali pronto. Mesmo quando nós esquecemos, Ele está ali com essa palavra mansa para nos ensinar, para nos repreender de um jeito amigável, de um jeito como o Pai faz com o Filho. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, mais um estudo bíblico para que você tenha um entendimento mais assertivo da palavra de Deus, mas nunca deixe de estudar, nunca deixe de ler, tá bom? Para que Deus trabalhe na sua vida e Ele seja quem te oriente também, tá bom? Em nome de Jesus, eu desejo paz, saúde, amor para a tua vida, a vida da sua família. Até o próximo estudo, que a paz do Senhor esteja com vocês e sua família.